Então tá, queridos e queridas, muito bem-vindos. Vou falar um pouquinho sobre o nosso propósito desses encontros, né? Esse é o nosso segundo encontro, essa é a nossa segunda Escola Inquiri, né? Entrevista, recebe. E a intenção é a gente criar uma rede, né? A intenção é a gente poder partilhar, a gente poder aprender juntos, né? Para a gente é muito importante sempre a gente estar aberto, né? A aprender a vida, né? Então, a ideia desses encontros é para a gente realmente partilhar um pouquinho sobre educação, principalmente, né? Então, hoje está sendo a Mari, a gente vai falar sobre natureza. Semana que vem, a gente vai convidar a Sandra para falar um pouquinho de comunicação não violenta e educação. Então, sempre pessoas que, para mim, são muito inspiradoras, pessoas que, para mim, me fazem aquele olho brilhar, sabe? Aquilo que a gente fala na escola, aquele professor que fazia com que a gente ficasse assim interessado. Então, eu gosto de chamar pessoas assim, cheias de vida. Então, queria agradecer a Mari por estar aqui agora. E queria falar um pouquinho só sobre também a Escola Inquiri, né? Que no outro encontro eu quase não falei e vi que era importante a gente falar um pouco. Então, a Escola Inquiri, ela está dentro da comunidade Inquiri, que fica localizada na Bahia, né, próximo à cidade de Itacaré. E a gente está no meio da Mata Atlântica lá, né? Então a gente está imerso na natureza. Então, essa relação com a natureza, né, que a gente tem tanto desafio de poder visualizar ela acontecendo aqui nessa, a gente chama de Matrix, né, na cidade. Nisso lá é muito natural, é transbordante. Então as crianças vão caminhando para a escola, contemplando a natureza, no tempo delas, sem pressa, olhando os bichinhos que estão no chão, percebendo os passarinhos das árvores, né? Algo muito naturalizado lá em Piracanga. Seja também na relação com os resíduos, né? As crianças, elas se responsabilizam pelos resíduos da escola, né? Ajudam a fazer separação com a gente vai tratando de fechar os ciclos. Isso é algo muito importante para a gente lá, né? A gente começar desde pequeno, trazendo essa aprendizagem sobre fechar ciclos. E aí eu posso falar tanto do prato que eu comi e eu lavei o meu prato e eu sequei e eu guardei, né? As pessoas quando chegam lá na escola em que ficam muito chocadas com crianças de 3 anos lavando o seu prato, como assim? E guardando, né? Assim, parece algo muito distante, muito surreal, né? Mas são detalhes que às vezes na nossa correria do dia a dia a gente não está atento o quanto isso pode ser significativo num processo assim de aprendizagem. E na natureza é muito importante isso de fechar ciclos, né? Muitas vezes a gente aqui na cidade pega, joga no lixo assim e nem sabe, né? Falo por uma amiga minha que comprou algo, dando um exemplo bobo assim, né? Comprou no camelô umas luzinhas e elas só assim desfizeram e não conectavam mais. Ah, não, vou jogar fora. Eu, como assim? E esse resíduo, o que você vai fazer? Vai jogar fora e vai para onde isso, né? Então isso que ficou um pouco distante da gente, lá é muito natural. E para a gente é muito importante isso em Piracanga, né? Na escola Inquiri. A gente realmente se esforça para que todo aprendizado, muito dele seja levado em consideração o meio, a natureza. E como é que a gente se relaciona com isso, a natureza. Então, a gente está planejando, vou dar um exemplo, está planejando, porque as crianças gostariam de ter um bambu. Será que a gente vai comprar um bambu, um plástico daquele que vai ter uma durabilidade, vão amassar, né? Que as crianças acabam em algum momento amassando, vai ter esse plástico. O que a gente vai fazer com esse plástico depois de durar, sei lá, 20 bamboleadas, não sei, alguma coisa assim. Então, então vamos procurar outro material, vamos fazer de outra forma, vamos ser criativo e pensar outras formas de a gente produzir o mesmo resultado, mas que a gente está levando em consideração nessa equação a natureza, né? Porque se não é a gente a lutar por ela, quem vai lutar? A natureza não tem como lutar por ela mesma, né? Não tem como falar, ei, pessoal, a árvore não vai mexer e falar, olha para mim aqui, estão me cortando. A gente vê os efeitos depois, né? De como eles vêm, mas assim, é importante a gente começar a ter essa visão diferenciada. Então, isso está dentro dos nossos pilares na Escola Inquiri. Um dos pilares é a relação com a natureza. Então é isso. Queria só fazer uma pequena introdução e já passar um pouco para a Mari, né? Eu gostaria que a Mari talvez aqui se apresentasse para a gente, falasse um pouquinho só quem é, enfim,
contar um pouquinho de você, Maria. Eu posso ir te fazendo as perguntas, a gente vai vendo. Tá bom. Meu microfone está aberto? Tá aberto, tá aberto. Tá. Queria só te pedir, antes de falar oi com todo mundo, lá no grupo onde disponibilizou o link, coloca de novo, porque entraram algumas pessoas depois e aí começaram a me mandar. Mas eu queria primeiro agradecer muito a todo mundo que está aqui para essa conversa, agradecer demais ao convite da Escola Inquiri. A Escola Inquiri, eu sempre falo que é a escola mais linda que eu já vi, em termos de espaço físico, né? É uma escola que está realmente assim no meio da natureza, totalmente integrada, e é muito inspirador. É um espaço que fala por si, né, em relação a essa conexão com a natureza. Bom, eu sou pedagoga, sou mãe da Dora, do Vicente, que estão com 10 anos e 7 anos, fazendo um caminho para trás, né? Eu fiz o mestrado em geografia e primeiro eu fiz oceanografia. E eu fui fazer oceanografia porque eu era velejadora e antes de ser velejadora eu mergulhava e pescava com meu pai, então eu vejo assim que a minha vida ela está intimamente ligada à natureza desde que eu me entendo por gente, assim. E eu acho resumidamente, é isso, né? Eu moro em Paraty, que é uma cidade também que está no meio da Mata Atlântica, e fico entre Paraty, Rio e Bahia, né? Pertinho ali do Piracanga. Então, eu acho que é isso. E aí, Mari, eu acho que era legal a gente começar a trazer um pouquinho assim desse tema, que tem sido muito legal nesses encontros, a gente falar sobre a gente, né? Então, mais do que a gente trazer teorias sobre educação ou sobre como a gente tem que, né, ver quais são as crenças que a gente tem, né? Porque no fundo são todas crenças. A gente trazer um pouquinho de você, né? Eu acho que assim, de sentir, assim, o que é essa relação com a natureza para você, assim, por que você acha que é importante, assim? Por que na sua trajetória tem sido importante? Como tem sido essa sua relação também aí na quarentena? Então, talvez a gente pode trazer um pouquinho isso, né? Sim. E com a sua visão para as pessoas que talvez não tenham um lugar assim com natureza à volta, como você que está em Paraty, né? Para se relacionar com a natureza, com a sua visão de natureza, assim. Eu acho que a gente pode ir para aí, assim, né? Engraçado que quando você estava falando que a natureza não fala, né? Oi, estão me derrubando e tal. E aí me veio justamente a imagem de que a gente está em quarentena porque a natureza está falando isso para a gente, né? Assim, isso é uma mensagem da natureza para o planeta Terra, assim, tipo, galera, acorda, né? Se liga, não dá mais para continuar lidando com a natureza desse jeito, né? Não dá mais para a gente continuar consumindo do jeito que a gente consome, não só em termos de volume de coisas que a gente tem, mas também da onde que a gente compra e para onde que isso tudo vai, né? Assim, eu estou em casa desde o dia 15 de março, sem sair daqui para nada, zero, zero, zero. Assim, eu me sinto como se eu tivesse recebido um convite da natureza para ficar em casa e refletir, né? E acho que esse convite é também um convite político, assim, é um convite de solidariedade, é um convite pensando naquelas pessoas que não têm o privilégio de ficar em casa, né? Que precisam sair ou por questões financeiras, por subsistência, ou porque estão nesse front, né? Os profissionais de saúde, os profissionais dos serviços essenciais. Então, assim, por eles, em solidariedade a eles, a gente precisa ficar em casa, mas eu senti muito, assim, que era uma grande oportunidade da gente refletir em que ponto nós chegamos, né? E aí, assim, algumas coisas que eu acho que aconteciam antes,
que eram inspiradoras e lindas, né? Como as ecovilas e assim eu penso muito em vários amigos que moram em sítios, né? E tal. O que eles faziam já era muito legal, né? O projeto, depois eu falo um pouco mais sobre isso, o Somos Natureza, já era uma coisa super legal, mas agora essas coisas ficaram urgentes, né? Assim, se a gente não muda isso de verdade, profundamente, assim, daqui a pouco vem outra pandemia, né? E daqui a pouco vem outro não sei o que também, assim. Me veio muito uma imagem assim da mãe natureza colocando a humanidade, aquela coisa assim, vai pensar um pouquinho, sabe? Vai refletir. E aí, né, eu sinto que teve toda uma ressignificação, não só dessa relação com a natureza, mas também da nossa relação com a tecnologia, né? Então, de alguma maneira, a gente começou a rever, eu, pelo menos, falando por mim, né? Esse negócio de falar pela gente, estava até falando com a Karina antes. A gente só vai poder falar de a gente depois que a gente voltar a se encontrar de verdade e começar a entender o que isso está sendo para cada um de nós, né? Então, eu posso falar da minha minimíssima experiência do que tem sido aqui na minha casa, enfim, mas que não é o reflexo da sociedade, enfim, né? Que não é o que está acontecendo com todas as pessoas. Então, tem um mestre de tambor de crioula aqui de Paraty que mandou uma mensagem super bonita assim para o grupo, né? E aí ele falou assim, que a intenção é que a gente consiga sair melhor do que a gente entrou, sabe? Cada um que converse com seus miolos e pense como é que a gente consegue sair melhor do que a gente entrou. Então, assim, eu estou me vendo realmente buscando comprar orgânico mesmo, né? Tipo, eu já comprava orgânico, mas o que eu não achava ali, eu ia lá no mercado e agora eu tô, sabe? Eu tô assim, meu Deus, mas por que eu tô me envenenando e envenenando o planeta? Por que eu tô lidando assim com o meu consumo? Realmente buscando comprar dos menores, mas por que eu... Assim, lógico que eu tinha isso na minha cabeça, lógico que isso era importante, lógico, mas também se eu entrasse numa grande loja e visse uma coisa... Assim, não é um radicalismo, não é que a gente vai sair da quarentena radical e agora tudo mudou, né? Assim, isso é totalmente utópico. Mas eu acho que a gente também precisa ter um pouco de utopia para a gente seguir caminhando, né? Assim, a gente mira aquela luz lá no fim do túnel e dá 2 passinhos para frente, aí a luz se afasta 2 passinhos, aí a gente dá mais 2 passinhos, mas a gente segue aprendendo, a gente segue motivado para ser feliz, né, gente? Que eu acho que é para isso que a gente para isso que a gente está aqui. Fala aí, E Karine. aí, Mari, acho que era legal talvez você contar um pouquinho dessa experiência com seus filhos também, né? Já que a gente... E aí a gente não precisa também necessariamente falar sobre só a natureza, né, na quarentena, e os filhos não precisa ter tantos tópicos, mas talvez você trazer um pouquinho de como é que tem sido para você. E também achei muito legal no nosso bate-papo, que a gente teve alguns dias atrás, você trazendo essa referência sobre a natureza para além de um verde, árvore. Isso achei muito legal. Se você pudesse também, não sei, falar um pouquinho sobre isso, né? Dessa Sim, transformação da natureza, né? A gente olhar a natureza transformada. sim, bom. Abri 2 perguntas, na verdade, né? Eu falei 2 aqui. Deixa eu até anotar. Primeiro eu vou falar dos meus filhos, né? Assim, eu dei uma grande virada assim na minha vida quando eu resolvi sair, né, da escola comunitária Cirandas, porque eu percebi que eu estava vivendo uma incoerência, né? Então eu trabalhava pra caramba e não ficava com os meus filhos, né? Com a ajuda deles eu percebi isso, né? Eles, mãe,
mãe. E aí eu falei, não, gente, eu não posso fazer isso, porque num piscar de olhos, eles não vão mais querer saber de mim, né? Tipo, eles vão crescer e vão, enfim, criar autonomia. E aí, quando começou a quarentena, eu falei assim, uau, agora de verdade eu tô 100% então, e bora brincar, entendeu? Então, eu gosto muito de uma frase da Lídia Ortélio, que é, né, uma super inspiração, acho, para todas as educadoras e educadores. Ela fala que o brincar é a respiração da alma, né? E a gente, nessa quarentena, a gente está passando por uma respiração, né? A gente está passando por uma respiração do planeta, o planeta está respirando livre de nós, né? E a gente está sendo convidado a respirar também, né? Assim, respira e reflete, né? E aí, assim, para mim, brincar e natureza são duas coisas que elas são primas, irmãs, elas estão muito próximas, não que toda brincadeira é na natureza, mas a brincadeira, ela liga a gente com a nossa vitalidade, com a nossa criança, né? Com o que mora de alegria dentro da gente, de feliz. E a natureza também, né? A natureza é aquela maravilha do planeta que, assim, não tem nem muito... É até difícil da gente trazer em palavras o que é o sentimento de você estar numa natureza preservada, seja o ambiente que for, né? Assim, é um alimento para a nossa alma que transcende. Então, assim, estar disponível com as crianças na quarentena assim, eu sinto como um grande privilégio, assim, né? Um grande presente mesmo, uma coisa que eu agradeço. Isso foi outra coisa também que me aconteceu, né? Assim, quantas vezes na quarentena eu acordo de manhã e de verdade eu falo, nossa, obrigada, eu tô respirando, eu tô no teto, eu tenho que comer, eu tenho... Nossa, gente, sabe? Minha família tá com saúde e realmente, assim, é porque parece hippie, né? Parece uma coisa meio assim, sei lá, uma coisa meio piegas, uma coisa, sei, mas é de verdade, assim, é uma coisa que quando a gente está nessa loucura do planeta, né, na loucura do dia a dia, a gente acaba se afastando, né? A gente acaba se afastando do que é essencial, né? Da natureza e dos outros valores que são essenciais. Então, voltando aos meus filhos, a gente vem brincando pra caramba, né? E, e trazendo muito assim essa brincadeira para fora ao máximo, né? Pegando muito sol, assim. Nossa rotina ela gira em torno do sol. Onde bate sol na nossa casa é onde a gente vai lá propor alguma coisa para fazer. E é isso. Logo que começou, eu falei, calma aí, gente. Então, já que eu não vou mais sair de casa, deixa eu começar a juntar sucata, vamos ver o que isso vai dar. E daí a gente já fez tanta coisa maneira, sabe? Com isso, assim, com o que está disponível, né? Faz as tintas com alimento e pinta, e faz fogueira e pega o carvão e desenha depois. Então, sabe, eu acho que esse chamamento também para a autonomia das crianças, né? Assim, realmente tá com mais disponibilidade de tempo, de paciência, de tudo para reforçar essa autonomia tão necessária, né? Que às vezes também na correria do dia a dia a gente se pega fazendo por eles algumas coisas ou, enfim, então eu acho que é esse momento mesmo de exercitar, sabe, esse fazer em família, esse cuidar do nosso espaço
com todo carinho, né? Tem uma amiga minha que ela fica me zoando, ela fala: ai, não existe tédio para virginiano, porque você vai sempre arrumar um lugar para limpar. Eu falei: é mesmo? Então eu acho que eu já limpei todos os armários, já, enfim. Mas é isso. E a outra coisa, sim, da natureza transformada, né? Que eu acho que assim, se a gente olhar, primeiramente era tudo natureza, né? Inclusive a gente é natureza. Mas aí, enfim, com toda a história humana, a gente foi se distanciando da natureza e a gente foi realmente esquecendo da nossa conexão, do nosso vínculo, e a gente não consegue olhar para uma coisa que está transformada e lembrar que aquilo começou com uma matéria-prima, né? Começou lá na natureza. Então, assim, realmente entender que está tudo ligado, eu acho que é uma coisa assim muito importante. E eu acho que entender também que a natureza ela não é uma prestadora de serviços ambientais para o ser humano, né? Ela é também, mas ela é muito além. Ela é o nosso vínculo ancestral, o nosso vínculo primeiro, né? E aí, de novo, isso volta nas brincadeiras. Então, eu sou, assim, uma apaixonada pela cultura popular brasileira e vejo como que a cultura popular brasileira e a natureza também estão ali juntinhos, de mãos dadas, né? Então, quando a gente brinca, porque assim, para o adulto, às vezes é difícil brincar à vera, tipo, bora brincar. Mas quando você realmente se sente chamado numa brincadeira e a cultura popular ela tem esse poder de agregar, de unir, de botar todo mundo para dançar, para cantar, e eu acho que é também um vínculo com a nossa criança, com a nossa fonte de vitalidade, com a nossa alegria e com toda a conexão que isso tem com a natureza, né? Enfim, eu estava comentando com a Karina, né? Eu, especialmente assim, nos últimos anos, assim, não é uma pesquisa oficial, não me acho pesquisadora de nada, mas assim, é aquela pulga que a gente leva no caraminhola. E, e eu comecei a ir com essa pulga na cabeça atrás das festas de resistência no Brasil, né? Das festas populares de resistência, as festas que acontecem por devoção, né? Por alegria, por cultura, por tradição, enfim. E aí, quando você conversa com uma mestra, com um mestre, com esses festeiros que fazem essa alegria toda acontecer, essa congregação acontecer sem patrocínio, sem dinheiro, por amor, né? É tanto aprendizado, é uma coisa assim. Primeiro que só o jeito que os caras falam, você já fica assim. Às vezes eu me vejo assim, não tô nem ouvindo direito, mas é um jeito que é tão encantador daquela pessoa que tem uma vivência, que vem de uma prática, que vem de uma verdade, que já nasceu ali dentro daquilo, que aquilo é assim. É muito lindo, né? Assim, é muito, muito inspirador mesmo. Eu fico brincando que as pessoas, assim, os programas de formação de educadores, eles tinham que fazer uma circulação por esses lugares, assim, para que a gente aprenda a ser acolhedor, sabe? Para que a gente aprenda sobre a diversidade, para que a gente aprenda sobre as diferentes formas de ver o mundo e de se envolver com as coisas que a gente acredita, sabe? Enfim, dei uma viagem aqui, né, gente? Muito bom, Mari. Que lindo, muito lindo te ouvir.
E aí a gente estava falando um pouquinho, Mari, antes de você chegar, do pessoal todo chegar, sobre esses instrumentos. Fiquei bem curiosa com isso, assim. Esses instrumentos que você falou que você produz, fez, talvez um pouco daquilo que você já falou, né, sobre pegar sucatas, né, e transformar. Então, não sei, se você quiser falar um pouco sobre esses instrumentos, eu acho bem interessante, até para os pais e mães que queiram, educadores, né, saber um pouquinho mais sobre isso, se você tem alguma referência de como procurar fazê-los, enfim. Bom, começando pela sucata, que eu acho que dá para fazer em qualquer lugar, né? Quando eu comecei, assim, logo nos primeiros dias, eu falei, nossa, eu vou juntar aquelas bandejinhas de isopor, que aquilo é, né, do mal, e vou fazer, tipo, estilogravura, sabe? Que é super simples, você pega uma ponta de caneta, qualquer coisa, desenha, tinta e carimba. Aí eu falei, não, mas por que eu vou juntar só isso? Vou começar a juntar outras coisas, sei lá para quê, né? Até porque, assim, se alguém precisar de ideia, entra no Pinterest, nesses negócios assim, tem um monte de ideia ali. Mas o que a gente fez, assim, foi a clássica maquete, né? Ou pista de carrinho para o meu filho. Daí o meu marido deu a ideia da gente pegar e fazer, não sei se vocês sabem o que é recorte vinílico. É como se você vazasse algumas coisas e aí, né, para estampar camisa. E aí a gente pegou, como a gente tem quintal, nem todo mundo tá com acesso, né, ao mínimo de natureza, assim. Mas a gente fez aqueles carimbos com folha, né, tanto pintando a folha, carimbando, botando a folha por baixo, passando o giz de cera por cima. Uma outra atividade que a gente fez, que é super fofinha, assim, coletar o que a gente acha de elementos da natureza no nosso quintal mesmo e começar a desenhar com isso. E eu amo fazer mandalas, né? Então a gente fez uma mandala bonita aqui e tal. O carvão, que eu já falei, né? Pintar com carvão, fazer as tintas naturais. Então, sei lá, gente, parece que é difícil, parece que é assim, nossa, mas eu não sei fazer tinta natural. Não, passa um café bem forte e pronto, vai sair. Tudo que mancha a roupa pinta, entendeu? Basicamente é isso. Então, né, uma beterraba, cúrcuma e experimentar também. Ah, será que isso aqui vira tinta, né? Tipo, eu já ouvi um monte de gente falando que faz tinta de cenoura. Eu boto a cenoura ali e na hora que eu pinto, quase não pinta. Mas o que que isso quer dizer? O que que isso fala sobre a natureza quando a gente pega uma tinta que parece que é vermelha e aí você pinta e ela é marrom? E você acha que ela é forte e ela é fraca. Uma é gosmenta, a outra é não sei o quê. Então, assim, o que isso traz de natureza pra gente, né? Assim, dessa coisa que é a aceitação, assim, esse deixa aí, esse, enfim, deixa eu ver. Bom, culinária, que eu amo cozinhar, então eu acho que isso é uma coisa também muito presente, né? E eu vou até falar aqui, enfim, mas a gente também dança pra caramba aqui em casa, bota a saia de carimbó e isso eu acho que é uma coisa legal de falar na verdade, sabe? Porque assim, a gente fala muito que a criança tem que estar na natureza, que a criança tem que valorizar a cultura popular, mas na verdade isso tudo é muito natural para a criança se a gente permite que seja, né? A criança ela está sob os cuidados das adultas e dos adultos. Então, eu acho que assim a gente precisa ser coerente. Aliás, isso foi uma coisa que eu aprendi de verdade lá na Inquiri, né? Porque um dos valores da escola é a coerência. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, esse valor é um valor que tem que estar em todas as escolas, porque, na verdade, não existe verdade absoluta, né? Como você mesma falou. Existe a coerência. Você fala e faz, né? Então, e a criança, geralmente, ela imita o que você faz, não o que você fala.
especialmente as menores, mas as maiores também. Então, assim, eu acho que esse exercício de coerência, né, é que é muito importante. Então, assim, o que eu escuto em casa não é que, então só pode ser isso. Não, gente, pelo amor de Deus, radicalismo não tá com nada. Mas, assim, é cuidar disso também, sabe? Durante a quarentena, eu cancelei a viagem que eu estava para ir ver lá os bois no Maranhão, né? E aí que eu só ouço boi, né? E aí agora eu tô saudosa, eu fico ouvindo, e isso vai, assim, isso vai impregnando a casa, né? Quando eu vejo, os meus filhos já estão cantando as toadas e já estão ali, e é uma coisa que é natural, que não sei lá, enfim. Então, eu acho que é isso, o quanto que a gente apresenta para a criança, o quanto que a gente oportuniza que eles tenham contato com essas coisas maravilhosas que o nosso país tem, né? Sim. E como isso que você falou, né, da coerência, tem muito a ver com uma autenticidade também, né? Como é importante a gente ser autêntico. E ser autêntico é saber também quem a gente é, né? Qual a nossa identidade? Você está me trazendo uma riqueza de uma identidade que não é a minha identidade, mas é Sim, rica, é bonita, é vivida, é real, né? A sim, gente está precisando mais de pessoas reais, né? Que realmente vivam e que falem sobre aquilo que vivam, né? Então, que elas vivem. Então, te ouvindo é muito bonito, porque isso é autêntico para você, isso define quem você é. Como você está falando, não é certo nem errado. E sinto que hoje sim, isso é uma das grandes questões na educação, né? A gente fica tentando criar parâmetros, padrões muito pré-definidos, né? Que não dialogam com o ser que está ali recebendo aquele padrão, aquele conhecimento, aquela visão de mundo, né? Muitas vezes os livros todos trazem visões de mundos, né? Que visão de mundo é essa que está sendo trazida na sim. história, né? Principalmente. Então, é assim, sinto que é uma das grandes viradas que a gente está podendo fazer agora e que é importante na educação, a gente voltar para esse lugar dessa unidade, né? Que é uma unidade do ser, né? E não algo pré-estabelecido, né? Mas te ouvindo, isso ficou muito claro para mim, assim, foi bem importante te ouvir. Não, mas eu acho que assim, se a gente de verdade, né, acredita na diversidade, né? Tipo, tudo isso que eu falei é só mais um pingo da diversidade. Então, cada um tem que trabalhar no sentido assim, cada um tem que explorar né, a sua, o seu jeito de ser, o seu modo de fazer, mas agora, mais do que nunca, né, lembrando dessa, lembrando que a gente é natureza, assim, lembrando que a natureza está aí juntinho, né? Que eu tô aqui num apartamento, mas que tudo isso que está aqui construído já foi natureza e deixou de ser para que eu tivesse aqui com as minhas paredes de concreto e então eu sinto que assim o sentimento que eu tenho hoje é por aí, né? Assim, é que tudo isso tomou realmente uma urgência, né? Uma urgência planetária, né? Então, enfim. E aí, Mari, então a gente vai trazendo mais. Aí, pessoal, se quiserem perguntar, podem perguntar. Tô vendo que ninguém fez muita pergunta, tem algumas pessoas agradecendo você, Mari, foi sensacional, muito feliz de estarem aqui. A Elisete falou de fazer bateria instrumental com várias latas. Uma Sim. frase aqui do Paulo Freire, trazendo o que a gente falou. E aí, assim, talvez você fale um pouco de desafios, assim. Pensei agora, assim, enquanto ninguém pergunta nada, a gente Uhum. falar que desafios que você está tendo, assim, na sua realidade, né? Porque cada um tem uma. Às vezes, quem está no apartamento tem
um desafio outro, né? Mas o que está pegando aí, assim? O que está sendo desafiador? Pode ser algo que é desafiador e que você já transmutou, já entendeu um caminho para lidar com aquilo, ou algo ainda desafiador que ainda está sendo vivido? Enfim, talvez você poder trazer um pouquinho dessa parte. Eu acho que assim, as crises revelam, né? Assim, então uma pandemia, ela escancara o que precisa mudar, né? Então é isso, eu tô aqui com a minha família, com o quintal, sem passar necessidade, mas o que está sendo revelado para nós é muito duro, é muito grave. As pessoas estão passando fome, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão adoecendo, né? As projeções são sinistras e a gente tem um sistema de saúde muito precário, a gente tem um governo absurdamente ruim, né? E a desigualdade social, ela grita, ela... Então, eu acho que, assim, lidar com isso, para mim, é uma questão complicada, né? É uma questão difícil até, porque você fala, nossa, você está aí vivendo nesse mar de amor e o mundo está caindo. O mundo está de cabeça para baixo, sabe? Assim, você pensa num ambiente das comunidades mais carentes, assim, é uma coisa que realmente é muito séria, é muito grave, né? Então eu acho que assim, olhar para tudo isso, a gente sempre olhou, mas agora isso tá tipo assim, espremido na cara da sociedade inteira, né? E realmente pensar assim, como é que essas mulheres que são chefes de família, que sempre tiveram muita dificuldade para subsistência, o que elas estão fazendo agora? Entendeu? Ou a pessoa que adoece, que pega o coronavírus e que vai para a rede pública, e o que vai acontecer com essa pessoa? Né? Então, eu acho que isso, para mim, eu ainda não consegui superar nem um pouco. Na verdade, quanto mais, né, eu chego perto dessa reflexão, mais eu fico com dificuldade de respirar. E aí eu vou fazer yoga, né, respirar, vou pegar sol, vou tocar, sei lá, enfim, estou aprendendo a tocar rabeca, pego minha rabeca, vou respirar, enfim, para ficar equilibrado, né? Para ficar, eu acho que para sustentar também esse ambiente para as crianças, né? Então, nessas diversas realidades de quarentena, né? Eu sinto também isso, assim, estar com as crianças é também um motor de, opa, peraí, não tá na hora de dar pane, não tá na hora disso, tá na hora de, ó, manter essas crianças bem durante um período de isolamento social. Então, esse senso de responsabilidade, isso também ajuda naqueles dias que você acorda meio assim, você fala, não, calma aí, deixa eu ligar uma música animada e se embora, né? Então, acho que é isso. Muito bom, Mari. Eu vou te ler uma pergunta aqui, tá? Perguntando para a gente comentar um pouco sobre... Ah, não, um pouquinho antes aqui tinha outra, peraí, desculpa. Para você falar, Mari, sobre tecnologia como um meio de aproximação entre as pessoas nesse momento de isolamento. Então, fala um pouquinho da tecnologia, quem você entende disso? Olha, eu acho que assim, nessa revisão dos nossos valores, né,
a tecnologia tem ajudado muito a gente a se aproximar das nossas pessoas queridas, né? Das pessoas que a gente ama, que a gente se preocupa. E então, assim, eu sinto que antes da pandemia, a tecnologia ela estava afastando. Então, eu já me via falando com a minha mãe por mensagem de WhatsApp, né? Nem a vozinha, tipo, oi, mãe, era oi, mãe, né? Eu me sentia assim, criando um certo distanciamento das pessoas. Primeiro eu tinha que mandar um oi para a pessoa para ver se ela estava disponível, para depois, se fosse o caso, eu dar um alô, mas jamais mostrando a minha imagem, né? Era tipo, e aí, tudo, né? Agora a gente tem que falar no telefone. E com esse período de quarentena, eu chamada de vídeo para todo mundo, sabe? E buscando realmente falar com as pessoas mais e organizando esses Zooms com família, com os amigos enfim. Então eu acho que realmente tem aproximado as pessoas essa possibilidade, não esquecendo que muitas pessoas não têm esse acesso. Então, eu tenho assim acompanhado algumas experiências de educadoras, né, e educadores que estão nesse movimento dessa educação à distância e como que isso é desafiador, né? Porque a educação ela acontece, para mim, pelo menos, essencialmente a partir de um vínculo afetivo, né? E E aí, você não estando junto com a criança, né, e pensando que cada criança tem uma realidade domiciliar, né, não só de acesso à tecnologia, mas também de disponibilidade da família, de disponibilidade emocional da família, né, de escolarização da família. Então, não acho que assim, então a gente tem a tecnologia e a gente manda e está tudo resolvido e a gente faz a escola em casa e tal. É um momento muito desafiador, né, para quem trabalha em escola. Um momento novo também, né, que não tem muita referência para as pessoas pensarem e se inspirarem, né? Mas eu sinto que já estou mudando até de assunto, né? Mas enfim, mas eu sinto que as atividades que estimulem essa construção da autonomia em casa, elas, sabe, de perceber a função social da aprendizagem, eu acho que é outra revelação, né, assim, da pandemia, da quarentena, é a gente refletir sobre as escolas, né, assim, o que que o que a gente está aprendendo, né? O que a gente está aprendendo e como que isso tem deixado a gente na sociedade, né? Por que a sociedade é do jeito que é? Por que a gente tem tanta desigualdade? Por que a gente acaba com a natureza desse jeito? E por que as escolas continuam, lógico que não são todas as escolas, né? Estou falando assim de uma educação de massa, continuam promovendo uma educação muito pouco significativa, né, que gera pouca autonomia, que não conecta as crianças com ciclos naturais, sabe? E às vezes a gente, assim, eu percebo algumas educadoras e educadores se vendo limitados porque está num centro urbano, mas assim, gente, coisas pequenas transformam, sabe? Às vezes você vai fazer o calendário do dia com a criança. Em vez de, hoje é terça-feira, não, tipo, crianças, vamos todo mundo para fora e vamos perceber o ambiente. Hoje está sol, está frio, está úmido, está seco, e aí traz isso para essa rotina, assim, é um segundo que você gera essa conexão, né, com o todo, assim, né? Então, qual é a lua que a gente está, né? Enfim, a Lua movimenta as águas do planeta inteiro. O nosso corpo é feito de água, né?
esse movimento está dentro da gente também e a gente nem sabe qual é a lua que tá, né? Então, enfim, é isso. Muito bom, Mari. Aí eu vou te trazer outra pergunta aqui. Então a pergunta é: como é que a gente pode contribuir enquanto educador para sensibilizar os pais sobre a importância desse brincar livre, dessa conexão do brincar e a natureza? Aí a pessoa traz que, né, no ensino conteudista, parece ser a preocupação dominante, o conteúdo. E isso até na educação infantil, né? Então, essa é a pergunta. Eu acho que essa pergunta ela está muito fundamentada na percepção de que a gente está descolado da natureza. Porque se a gente entende que a gente está junto, então, para sensibilizar os pais, né, a gente precisa, em primeiro lugar, sensibilizar profundamente as educadoras e educadores. E a gente não faz isso teoricamente, a gente faz isso na prática, né? A gente não cria vínculo afetivo porque a gente ouviu falar que é muito legal entrar na mata, entendeu? A gente cria vínculo afetivo se a gente entra na mata e se a gente sai de lá muito bem. A gente sai de lá feliz e a gente começa a ter amor por aquilo ali, né? Então, não vejo que tem uma fórmula, então a fórmula é essa, gente, a gente aplica e todos os pais vão ser sensibilizados, né? Não tem isso, tampouco para os educadores. Mas a minha percepção, sei lá, o que eu venho percebendo e vivido, na verdade, é que a gente precisa fazer, né? Então, por que a gente não chama os pais para que eles brinquem e estejam na natureza? Por que a gente não dá exemplo para os pais de como que a gente pode trazer a matemática numa experiência na floresta, né? Por que a gente... Então, assim, eu acho que é muito, muito pelo fazer junto, né? E, a gente às vezes custa assim a quebrar determinados ritmos, né? Então, assim, se a gente tem um quintal bonito na nossa escola, por que faz a reunião de paz dentro da sala? Se a gente tem um quintal bonito na escola, será que a gente precisa ficar tanto tempo dentro de sala? O que é realmente indispensável dentro de sala? Será que a gente não consegue trazer um flip chart, uma lousa, não sei o quê, e ir para fora, né? Então, assim, eu fiquei 1 ano dando aula voluntariamente no magistério aqui em Paraty. E aí eu fiz um combinado com eles que eu só ia ficar dentro de sala se estivesse chovendo, muito. Daí também a gente não precisa... Assim, a gente até poderia ficar na chuva, mas, assim, tá bom, gente. Né? Se estiver chovendo, a gente fica em sala. Não que o que a gente fosse conversar tivesse a ver com a natureza ou com os espaços públicos que a gente começou a ocupar. Mas, simplesmente, porque é muito mais gostoso estar lá do que dentro de uma sala. Só por isso. É só por isso. Entendeu? Então... né, nessa escola, que é uma escola estadual aqui de Paraty, chamada Sembra, fizeram uma biblioteca com um gramado bonito assim na frente, que quase ninguém frequenta. E aí eu olhei assim e falei, gente, mas daqui para ali é fato, mas é pertíssimo do centro histórico, que tem umas praças tão bonitas. Por que a gente vai ficar em sala se a gente pode bater esse papo lá na praça, sabe? Então, eu acho que assim, quando eu estava nas cirandas, eu brincava, falava assim, gente, a porta da rua é a serventia da casa, né? A gente já tinha, no ato da matrícula, autorização permanente de saída da escola. Que isso, ó? Piscou, saiu. Entendeu?
claro, lógico, se a gente vai fazer uma saída de campo, uma coisa que envolve um transporte mais longo, não sei o quê, óbvio que os pais precisam ser comunicados e ter toda aquela autorização. Mas, assim, para a gente ter uma aula mais gostosa, pertinho, logo ali e tudo mais, isso tem que estar na rotina, isso tem que estar tem que estar o tempo todo, né? É isso. Muito bom, Mari. Tem outras perguntinhas aqui. A gente já está, assim, caminhando um pouquinho para o fechamento, né? E algumas perguntas são: quais seriam os planos da escola Inquiri, os planos de escolas em Paraty? Acho que a gente falou um pouquinho, né? Assim, a escola Inquiri também está como uma escola à distância com as crianças. Quer falar algo mais, Mari? Eu acho que é um pouco disso, né? Da gente não tem muito, assim, eu acho, para falar daqui mais, eu acho. Se quiser falar alguma coisa. E aí, outra pergunta aqui é como traduzir para as crianças sem traumas, mas com a consciência revelada pela Mari, o drama e necessidade de desenvolvimento de habilidades e afetos para o mundo pós-Covid. Como é que a gente pode transmitir isso para as crianças? Como é que a gente ajuda a criar essa consciência pós-consumismo, né? A gente chegando nesse lugar. Quer falar um pouco, Mari? Acho que eu já falei, eu acho que é sendo coerente. E aí, gente, eu não consigo, tá? Assim, se eu parar para pegar, Mariana, você é coerente? Não, persigo. Naquela onda de da luz tá ali, eu dou 2 passos, a luz dá 2 passos, né? Porque conforme você vai se educando, você vai abrindo mais portinhos, você vai descascando essa cebola, né? Então, quando você acha que você se aproximou de estar mais perto de uma sustentabilidade, aí você percebe que não, que você poderia estar. Então, eu acho que esse exercício da coerência e talvez ir elucidando as crianças em relação a isso. Tipo, olha, gente, para que isso, sabe? Vai consumir isso por quê? Né? Tá comprando de quem? O que você está botando para dentro do seu corpo? Então, eu acho mas assim, sobretudo, gente, eu acho que tem uma palavra que sempre, pum, volta na minha cabeça, que é o encantamento, né? Então, quando a gente se encanta, e a criança, ela é muito generosa, né? As crianças são generosas, elas, assim, elas nos ajudam nisso. Se a gente está olhando para a criança, percebendo, dando voz e tudo mais, elas, acho que na verdade é isso, elas que estão dando esse caminho e a gente vai, né? A gente vai indo. Então, assim, a criança brinca e a gente, opa, vou por aqui. A criança, ela fica livre na natureza. Opa! Então, enfim. Foi Mas, trazido também. mas, Pode é, falar, mas, Mari. é, mas é difícil, porque, na verdade, assim, tem muita mídia também que vai impregnando, né? Impregnando. Então, assim, eu não tenho televisão na minha casa, tenho aparelho, mas não tenho ligada, e eu vejo como que isso faz diferença para os meus filhos em relação àquelas crianças que estão sendo bombardeadas com, com propaganda, né? Sim. Essa até é uma das perguntas aqui, né? Então, sobre esse exercício do adulto de fazer essa reflexão com a criança sobre esse momento, né? Então, se você pôde fazer isso também com seus filhos, né, que já tem 10 anos, uma e outro 7, Isso é legal de refletir, contar. debater, agir com amor, compaixão, responsabilidade, enfim, essa é uma das perguntas. Logo que começou a quarentena, eu senti nos meus filhos que eles estavam meio apreensivos, né? Tipo, o que é isso? E percebendo também, e o meu marido nessa apreensão, né? E aí a Dora, minha filha, falou: ai, mamãe, que tal a gente
fazer um projeto sobre isso, né? Eu falei, nossa, filha, que legal, então vamos, né? E que, na verdade, foi muito simples. O que eu mediei com eles foi, assim, quais são as dúvidas que vocês têm sobre o coronavírus, sobre a pandemia, enfim. Depois, quais são as hipóteses que vocês têm para essas perguntas? E aí a Dorinha, que está com 10 anos, ela foi registrando, né? O Vicente está com 7, ele ia mais falando. E depois a gente foi fazer uma pesquisa, né? Para a gente tentar achar essas respostas e também conversando com eles. Mas como é que a gente confia num site? Como é que a gente faz essa pesquisa de um jeito que a gente consiga ter respostas? E aí foi muito fofinho, assim, porque a gente foi respondendo essas perguntas deles e depois parece que esvaziou, sabe assim? Ter criado um momento para que eles trouxessem as questões deles, e falo para vocês que as questões deles eram questões de criança, era assim, qual é o nome da primeira pessoa que pegou o Covid, sabe, que ficou doente? Ah, e onde que foi? E não era assim, eles nem têm muito essa dimensão de quantos mortos, não sei o quê. Não é essa onda, né? A gente nem leva essas informações assim para eles. A gente fala, logicamente, do que está acontecendo, mas eu acho que quando a gente cria independente de fazer isso como um projetinho de pesquisa ou não, enfim, acho que isso foi só como aconteceu aqui em casa, mas a gente realmente se preocupar em ter esse momento onde eles sejam convidados a trazer essas dúvidas, né? Porque às vezes para a criança isso não é muito elaborado e fica uma confusão interna, né? Tipo, de repente eu estou trancada em casa, de repente o que está acontecendo, de repente eu não sei, mas minha mãe e meu pai estão aqui, então eu confio porque eles estão mandando. Então, eu acho que abrir essa portinha com intenção, né, favorece muito para que eles estejam, assim, se sintam acolhidos, né, se sintam ouvidos e, enfim. Acho que a gente pode fechar aqui com a última pergunta, Mari, que é nesses tempos, sinto que as crianças precisam mais autonomia para sobreviver, né? Plantar, construir, consertar, reaproveitar, cozinhar, se virar. Para aprender algo para apoiar nosso sistema capitalista de consumo. Desculpa, que aprender algo para apoiar nosso sistema capitalista de consumo, é claro, identificar e apoiar os talentos, sonhos e potenciais. Encontramos isso nas escolas hoje? Em casa é possível? Estamos prontos para isso? Em poucas escolas a gente encontra isso, né? Esse olhar individual para cada criança, né? E realmente trabalhar com o potencial de cada uma. Dentro de casa, se a gente tem uma tomada de consciência mesmo, né, de escutar mesmo as nossas crianças, é mais fácil porque são menos crianças por adulto, né? Os meus filhos mesmo, eles são totalmente diferentes, assim, um do outro em termos de interesses e tudo mais. Mas, assim, algumas escolas já vêm construindo experiências muito significativas, muito inspiradoras, que realmente trabalham dentro da potencialidade de cada criança, né? Então, assim, eu sinto que existem alguns conhecimentos e que também são conhecimentos que a gente escolhe assim, né? Porque se a gente olha para os conhecimentos do mundo, a gente olha para o infinito. Aí a gente pega isso do infinito e fala, isso aqui é fundamental para as crianças aprenderem. Mas, assim, pela nossa experiência, né? Algumas coisas de verdade, se a gente não adquire, a gente fica com muito pouca autonomia na vida. Então, eu acho que assim, esse senso de autonomia para a gente se virar no mundo, na vida, nas adversidades,
passando não só pelo saber fazer, né? Saber plantar, saber cozinhar, saber se cuidar, enfim, mas também pela, assim, por como a gente dirige as nossas emoções, né? Como é que a gente lida com as nossas emoções. E aí, de novo, né? Como a gente lida com esse planeta Terra, né? Eu acho que é urgentíssimo. Eu ouvi um dia desses negócios que chega no WhatsApp, uma pessoa falava assim: Olá, terráqueos! Eu falei, gente, é isso, entendeu? Assim, esse senso de humanidade, ele tá tão perdido, ele tá tão no fio, sabe? Que a gente tem que olhar, tipo, cara, a gente tá coabitando esse mundão, entendeu? Somos terráqueos, tipo, e aí, galera, né? E eu acho que, que uma das reflexões que eu carrego muito profundamente comigo é isso, assim, né? Eu já vinha nesse caminho, eu já era uma inconformada com a escola, né, de uma maneira geral, mas agora que a gente está realmente precisando se reeducar mais ainda, com mais, assim, sabe, com mais intensidade, a gente não pode perder essa oportunidade. Essa que é isso, é uma oportunidade. A gente não pode perder essa oportunidade de repensar a escola. Está ensinando para quê? Para quem? Para, assim, é outro mantrazinho, né? Qual é a função social disso, sabe? Onde que isso está no mundo? Onde que eu uso isso na minha vida prática, sabe? Enfim, são perguntas que não têm respostas únicas, porque cada lugar é um contexto, cada escola é um contexto, né? Cada criança é um contexto, mas como perguntas, eu acho que são perguntas que a gente não pode mais fugir, assim, não tem mais como fugir, sabe? Eu ouvi falar de escolas que mandaram a grade para os pais com tempo, sabe? Tipo, 50 minutos de isso aqui, mais 50 minutos daquilo ali, intervalo de 30 minutos, tipo. Aí eu parei e pensei, gente, assim, não sabe fazer diferente. Não é assim, os educadores, de uma maneira geral, são pessoas maravilhosas, são pessoas que optaram por estar ali num processo de relação com as crianças, com os jovens, enfim, que resolveram estar educando, melhorando o planeta, mas, assim, a gente tem que parar para pensar, sabe? O que eu venho falando com as professoras dos meus filhos é assim, puxa, tenta mandar atividades que conectem as crianças entre elas. Porque se tem uma coisa que está fazendo falta hoje na quarentena, é a gente estar junto, né? São as relações, é a gente estar próximo. Então, se eu tenho uma atividade que eu preciso me relacionar com o meu colega, né, que eu preciso fazer uma chamada com ele, coisas simples, sabe? Sei lá, eu propus para a professora da minha filha, puxa, faz um amigo oculto onde as crianças ofereçam coisas que elas têm feito em casa, um desenho, um poema, um bolo, e tira uma foto e manda, pega um vídeo e manda, sabe? Coisas que eles possam estar, assim, se reconhecendo, percebendo que está todo mundo, assim, passando por esse momento de isolamento, né? Ou pelo menos deveriam estar, né? Passando por esse momento de isolamento. Mas eu acho que traz esse quentinho, né? Que é estar na escola, né? Assim, a escola é esse ambiente de calor, né? De afeto.
Então, é isso. Então tá bom. Queria agradecer a Mari a presença, sua, de todo mundo também, que conectou aqui com a gente hoje. Pude aprender bastante. Eu agradeço Gratidão, querida. muito, muito, muito por todos e todas estarem aqui, ao convite de vocês, né, dessa escola tão revolucionária, inspiradora. Quem puder que visite, que vai ser um baita de um alimento, assim, mesmo que não veja a escola funcionando, gente, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, que é tão lindo que, sabe, que não tem como você voltar para sua escola e não pendurar várias plantinhas na porta e, sabe, assim, esse cuidado, esse carinho com o ambiente. É isso. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Mari. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.